A uma certa hora da noite, quando o silêncio já se instalou por completo e as últimas luzes da rua se tornaram algo distante e embaçado, em que a mente começa a se questionar coisas que de dia talvez não se permitiria. Questiona sobre o poder, sobre quem toma as grandes decisões, sobre se existe alguma mão invisível que move os fios do mundo enquanto o resto de nós dorme. É uma pergunta tão antiga quanto a própria humanidade. E há algo estranhamente reconfortante no fato de que gerações inteiras antes de nós também a tenham feito. Esta noite, vamos nos aproximar devagar, com calma, de um dos mitos mais persistentes e apaixonantes dos últimos 3 séculos, o dos Illuminati e a chamada Nova Ordem Mundial. Não o faremos com alarme nem com pressa, o faremos como o que somos. Viajantes curiosos que se sentam junto ao fogo para ouvir uma longa história. Uma que tem raízes históricas reais, ramificações culturais fascinantes e uma capacidade assombrosa de sobreviver, transformar-se e adaptar-se a cada época que atravessa. Porque o que vamos descobrir juntos esta noite é que a história dos Illuminati tem 2 camadas muito distintas. Uma é a história real, a que ocorreu no século XVIII, na Baviera iluminista, protagonizada por um homem apaixonado e complicado chamado Adam Weishaupt. A outra é a história do mito, a que nasceu depois, alimentada pelo medo, pela imaginação e por uma necessidade humana muito profunda de encontrar uma ordem oculta por trás do caos do mundo. Ambas as camadas são fascinantes. E esta noite vamos explorá-las juntos. Com a mesma calma com que se contempla o fogo, sem pressa, deixando que cada imagem apareça sozinha e dure o tempo que precisa. Então, se você está confortável, se a escuridão é suave e o silêncio o acompanha, comecemos do princípio. De uma sala de aula de direito na cidade de Ingolstadt, no ano de 1776, Adam Weishaupt e o nascimento dos Illuminati bávaros. Para entender o que realmente foram os Illuminati, é preciso entender primeiro o mundo em que nasceram. E esse mundo era o da Ilustração Europeia, esse movimento intelectual extraordinário que percorreu o século XVIII como uma corrente de ar fresco e perturbador. Ao mesmo tempo, a Ilustração propunha algo que para muitos era escandaloso, que a razão humana, e não a tradição nem a autoridade eclesiástica, deveria ser o guia da vida pública e privada. Que os homens podiam governar a si mesmos, que o conhecimento era um direito, não um privilégio. Nesse contexto intelectual vivo e por vezes perigoso, na cidade bávara de Ingolstadt, um jovem professor de direito canônico chamado Johann Adam Weishaupt estava gestando uma ideia. Weishaupt havia nascido em 1748 em Ingolstadt, no seio de uma família de tradição judaica convertida ao catolicismo. Ficou órfão de pai ainda criança. Foi criado pelos jesuítas, a ordem religiosa mais influente e melhor organizada de seu tempo. Estudou com eles, aprendeu seus métodos e admirou sua estrutura disciplinada, mas acabou rejeitando a visão de mundo deles. Havia algo em Weishaupt que não se encaixava facilmente em nenhum molde. Era brilhante, sim, e também ambicioso. Era um leitor voraz dos filósofos iluministas, de Rousseau e Voltaire, dos enciclopedistas franceses que estavam redesenhando o mapa do pensamento europeu. E, ao mesmo tempo, era um homem que vivia numa das regiões mais conservadoras e controladas pela Igreja de toda a Europa. A Baviera, no século XVIII, era um território onde a Inquisição ainda tinha presença real, onde os jesuítas controlavam as universidades e onde expressar ideias iluministas podia acarretar consequências muito sérias. Assim, Weishaupt decidiu fazer algo característico de sua época e de seu temperamento: criar uma sociedade secreta. Em 1º de maio de 1776, numa floresta perto de Ingolstadt, Weishaupt fundou a Ordem dos Perfectibilistas, que logo mudaria seu nome para aquele que a história recorda:
a Ordem dos Illuminati da Baviera. Os fundadores iniciais eram apenas 5 pessoas, Weishaupt e 4 estudantes de confiança. Um começo modesto para uma organização que, com o tempo, se tornaria o centro de um dos mitos mais duradouros do mundo moderno. Mas antes de falar sobre o propósito da ordem, vale a pena imaginar o ambiente daquela pequena reunião fundacional. 5 homens reunidos em segredo, conscientes de que o que estavam fazendo poderia custar-lhes suas cátedras, sua liberdade, talvez algo mais. O entusiasmo de saber que estavam fazendo algo proibido, que as ideias que ousavam compartilhar em voz alta eram ideias que o mundo oficial rejeitava. Há algo universalmente humano nesse momento. A irmandade daqueles que sentem que sabem algo que os outros não estão preparados para ver. Qual era o propósito desta ordem? Aqui é onde convém ser preciso, porque a realidade histórica difere bastante da imagem que a cultura popular construiu ao longo dos séculos. Os objetivos de Weishaupt eram essencialmente iluministas: promover o pensamento racional, combater o fanatismo religioso e a superstição, reduzir a influência da Igreja sobre os assuntos do Estado e fomentar uma moral baseada na razão e na virtude cívica. Em outras palavras, os Illuminati bávaros eram, em sua origem, um clube filosófico com pretensões reformistas, herdeiro direto do espírito enciclopedista francês. É claro que Weishaupt não podia proclamar isso abertamente na Baviera de seu tempo. Fazê-lo teria significado perder sua cátedra, enfrentar a Igreja e talvez algo pior. Daí o segredo, daí os rituais, os nomes de código, a estrutura hierárquica. Os membros da ordem adotavam nomes clássicos ou simbólicos. Weishaupt autodenominava-se Espartaco dentro da organização, em referência ao líder escravo que ousou desafiar o maior poder de seu tempo. A estrutura da ordem era dividida em graus, inspirada parcialmente na maçonaria, embora Weishaupt tivesse uma relação ambivalente com os maçons. Nos graus mais baixos, os iniciados recebiam uma formação filosófica e moral. Somente ao ascender na hierarquia, lhes eram revelados os verdadeiros objetivos da organização. Era um sistema de conhecimento progressivo em camadas que servia tanto para proteger a ordem quanto para manter a motivação e a lealdade de seus membros. Um dos momentos mais decisivos na história dos Illuminati bávaros foi o encontro de Weishaupt com Adolf von Knigge, um aristocrata alemão que se juntou à ordem em 1780. Knigge era um organizador excepcional, um homem com amplas conexões nas redes maçônicas de língua alemã, e graças ao seu trabalho, a ordem cresceu de forma espetacular. Dos poucos centenas de membros iniciais, os Illuminati passaram a ter entre 2.000 e 3.000 membros em seu momento de maior expansão, distribuídos em diversas cidades dos territórios germânicos, com presença também na França, Itália, Hungria e outros países europeus. Entre seus membros, contavam-se nomes notáveis: filósofos, funcionários, nobres iluminados, escritores. O poeta e dramaturgo Johann Wolfgang von Goethe é talvez o nome mais reconhecido que se associa aos Illuminati bávaros, embora a natureza exata de sua filiação seja debatida pelos historiadores. Também o duque Ernst II de Saxe-Gotha foi membro. Eram homens de seu tempo, imbuídos do otimismo iluminista, convencidos de que a razão podia transformar a sociedade se lhe fosse dado espaço para crescer. E, no entanto, a ordem já continha as sementes de sua própria destruição. Uma das coisas mais reveladoras sobre os Illuminati bávaros, quando estudados com atenção, é que sua história interna não foi de forma alguma a de uma máquina perfeita e coordenada, operando nas sombras com precisão cirúrgica. Foi mais a história de um grupo de homens inteligentes e apaixonados que discutiam entre si com frequência, que tinham diferenças ideológicas significativas e que nunca conseguiram superar totalmente as contradições inerentes ao seu projeto. A tensão mais importante foi a que se desenvolveu entre Weishaupt e Knigge. Ambos partilhavam o objetivo geral de reformar a sociedade através da razão,
mas diferiam profundamente nos meios e na visão do que a ordem deveria ser exatamente. Knig era mais pragmático, mais disposto a incorporar elementos simbólicos e rituais tirados da maçonaria para dar forma à organização. Weishaupt, por sua vez, desconfiava desse caminho, temendo que rituais vazios substituíssem o conteúdo filosófico genuíno. Essa tensão é importante porque revela algo fundamental sobre a natureza real dos Illuminati. Eram humanos, demasiado humanos. Não uma organização monolítica e sem falhas, mas um projeto vivo e contraditório, cheio de personalidades fortes e egos em conflito. Nick acabou abandonando a ordem em 1784, frustrado e amargurado. Foi apenas um de vários conflitos internos que enfraqueceram a coesão do grupo. Enquanto isso, no exterior, as coisas também estavam se complicando. O eleitor da Baviera, Carlos Teodoro, era um governante conservador, com pouca simpatia pelas ideias iluministas. Em 1784, impulsionado por relatórios sobre as atividades de diversas sociedades secretas, ele emitiu um edito que proibia todas as ordens não autorizadas pelo Estado. Os Illuminati estavam explicitamente na mira, embora o edito não os mencionasse pelo nome num primeiro momento. A situação se agravou em 1785, quando um mensageiro da ordem, que supostamente carregava documentos internos, morreu atingido por um raio perto de Ratisbona. Segundo a tradição, os documentos que ele carregava consigo foram confiscados pelas autoridades bávaras e revelaram os planos e a estrutura da organização. Se este episódio ocorreu exatamente assim, ou é em parte lenda, é difícil de estabelecer com certeza. Mas o que é histórico é que naquele mesmo ano, Carlos Teodoro emitiu um novo edito que proibia explicitamente os Illuminati e declarava a ordem dissolvida. Weishaupt teve que fugir da Baviera e se exilou em Gotha sob a proteção do duque Ernest II, onde viveu tranquilamente por décadas, escrevendo livros filosóficos nos quais defendia suas ideias e refletia sobre o fracasso de seu projeto. Ele morreu em 1830, aos 82 anos. O homem que viveu o suficiente para ver como sua modesta ordem bávara se transformava na imaginação pública em algo completamente diferente do que ele havia criado. A ordem como tal havia deixado de existir operacionalmente. Não há evidências históricas críveis de que continuasse funcionando de forma organizada depois de 1785. Os historiadores modernos que estudaram o período concordam que os Illuminati bávaros foram uma organização real, mas efêmera, que teve seu momento e depois se dissolveu, como tantos outros projetos do entusiasmo iluminista. E, no entanto, a história estava apenas começando. Entre os anos de 1797 e 1798, enquanto a Europa ainda tremia com as reverberações da Revolução Francesa e o fantasma de Napoleão começava a surgir no horizonte. 2 livros apareceram quase simultaneamente e mudaram para sempre a história de como as pessoas falavam dos Illuminati. O primeiro foi obra de um sacerdote e escritor escocês chamado John Robinson. Intitulava-se Provas de uma conspiração contra todas as religiões e governos da Europa. E a sua tese era simples e aterrorizante. A Revolução Francesa não tinha sido um levantamento espontâneo do povo francês, mas sim o resultado de uma conspiração deliberada, orquestrada pelos Illuminati bávaros, que tinham infiltrado as lojas maçônicas de toda a Europa para derrubar os tronos e as igrejas. Robinson apresentava documentação, citava fontes, construía um argumento que a muitos leitores da sua época pareceu convincente. Quase ao mesmo tempo, o jesuíta francês Augustin Barruel publicou as suas Memórias para servir à história do jacobinismo, uma obra em vários volumes que chegava a conclusões semelhantes. Segundo Barruel, a conspiração iluminista era ainda mais vasta. Remontava à Idade Média,
Passava pelos templários, pelos maçons, pelos filósofos iluministas e culminava nos Illuminati, como a expressão mais recente e perigosa de um plano centenário para destruir a ordem cristã. Estes dois livros são fundamentais para entender como nasceu o mito moderno dos Illuminati. Tanto Robinson quanto Baruel eram escritores conservadores que processavam o trauma da Revolução Francesa, procurando uma explicação que fizesse sentido de algo que parecia incompreensível. Como podia a ordem estabelecida desmoronar-se tão rápida e violentamente? A resposta da conspiração era reconfortante à sua maneira. Se havia uma organização maligna por trás de tudo, então o caos não era realmente caos, mas sim o resultado de uma vontade organizada. E se era uma vontade organizada, talvez pudesse ser identificada, combatida, derrotada. É importante salientar que os historiadores modernos estudaram extensivamente as afirmações de Robinson e Baruel e as consideraram, na sua maior parte, historicamente insustentáveis. A relação entre os Illuminati bávaros e a Revolução Francesa é, na melhor das hipóteses, periférica. Weishaupt e a sua ordem tinham sido dissolvidos anos antes de 1789. Se houve alguma influência, foi ideológica e difusa, não conspiratória e coordenada. Mas isso não importou muito aos seus leitores contemporâneos, nem, claro, à longa cadeia de escritores que vieram depois e deram continuidade à teoria. O mito dos Illuminati tinha nascido, e uma vez que nasceu, mostrou-se extraordinariamente resistente. As ideias de Robinson e Baruel cruzaram o Atlântico e chegaram aos Estados Unidos, onde também encontraram um terreno fértil. O reverendo Jedediah Morse, pai do inventor do telégrafo Samuel Morse, proferiu em 1798 sermões, nos quais alertava os seus paroquianos sobre a conspiração iluminista que ameaçava destruir a jovem República Americana. A paranoia era em parte compreensível. Os Estados Unidos eram uma nação nova e frágil, com instituições ainda não consolidadas, rodeada por potências coloniais europeias que não viam com bons olhos a experiência democrática americana. Nesse clima de incerteza, a ideia de que havia forças ocultas tentando destruí-la por dentro tinha um poder emocional enorme. O que é significativo, de uma perspectiva histórica mais ampla, é que o mito iluminista apareceu num momento de transformação radical. A Revolução Francesa tinha mudado o mapa político e cultural da Europa, de maneiras que muitos contemporâneos achavam incompreensíveis e aterrorizantes. A teoria da conspiração oferecia uma explicação que tornava o medo tolerável. Se havia um plano, se havia culpados identificáveis, então talvez a ordem pudesse ser restaurada. Era, de certa forma, uma resposta muito humana à vertigem da mudança histórica acelerada. E é precisamente por isso que o mito ressurgiu com tanta força nos momentos posteriores de transformação e crise. Após a Primeira Guerra Mundial, após a Segunda, durante a Guerra Fria e novamente nas últimas décadas, com a globalização e a revolução digital. Cada grande mudança gera sua cota de incerteza e medo, e com eles, a tentação de encontrarem alguma sombra organizada a causa de tudo que assusta. E uma parte essencial da mitologia que cerca os Illuminati é a dos símbolos. Existem certos emblemas que, na imaginação popular, são inevitavelmente associados a esta organização. O olho que tudo vê, a pirâmide, o triângulo, certos números e determinadas configurações geométricas. Vale a pena parar um momento e examinar a verdadeira origem desses símbolos, porque é bastante diferente do que a narrativa conspiratória sugere. O símbolo mais famoso é, sem dúvida, o olho que tudo vê, dentro de um triângulo ou no topo de uma pirâmide truncada. Na cultura popular contemporânea, este símbolo está irremediavelmente ligado aos Illuminati. No entanto, a sua origem é completamente alheia a essa organização. O olho que tudo vê é um símbolo religioso de antiquíssima tradição, presente na arte cristã desde a Idade Média,
como representação da omnipresença divina. No século XVIII, foi adotado pelos maçons como parte da sua iconografia simbólica, onde representa o grande arquiteto do universo, a concepção de uma inteligência ordenadora. A sua presença mais famosa e debatida está no Grande Selo dos Estados Unidos, visível no verso da nota de $1. Este selo foi desenhado entre 1776 e 1782 por um comitê dos pais fundadores americanos, entre os quais havia efetivamente alguns maçons, embora não Illuminati. O olho sobre a pirâmide truncada representa a providência divina, que zela pelo novo país, e a pirâmide inacabada simboliza que a nação ainda está em construção. Os historiadores americanos são bastante unânimes nesta interpretação, que está bem documentada nos registros do período. A própria pirâmide é um símbolo de poder e permanência que remonta às civilizações do Antigo Egito e foi adotada por incontáveis tradições simbólicas ao longo dos séculos. Não tem nenhuma conexão específica com os Illuminati bávaros, que na verdade utilizavam uma iconografia bastante diferente. A coruja de Atena, símbolo da sabedoria, aparecia em seus documentos internos. A pirâmide entrou na iconografia iluminista, principalmente através da cultura popular do século XX. O triângulo, como símbolo, tem uma história ainda mais ampla. Aparece na geometria sagrada das tradições pitagóricas, na iconografia cristã trinitária, na simbologia maçônica, nas tradições esotéricas de múltiplas culturas. O fato de ter sido transformado em um sinal inequívoco de pertencimento aos Illuminati é uma operação puramente cultural moderna, sem base histórica real. O fascinante neste processo é o que ele revela sobre como os mitos funcionam. Os símbolos são, por natureza, polissêmicos. Podem ter muitos significados distintos dependendo do contexto em que aparecem. Quando uma narrativa conspiratória se apropria de um símbolo, ela o torna monovalente. Já significa apenas uma coisa, e essa coisa é a presença da conspiração. Cada olho que aparece em uma obra de arte, cada pirâmide em um logotipo, cada triângulo em uma arquitetura, torna-se prova da onipresença da organização. É um mecanismo cognitivo fascinante, embora historicamente pouco rigoroso. A expressão Nova Ordem Mundial tem uma história própria longa e complexa, que é independente dos Illuminati, embora tenha acabado por se entrelaçar com o consumo. Compreender a origem real deste termo ajuda a ver com mais clareza como as palavras viajam através do tempo, mudando de significado. A primeira vez que a expressão aparece em um contexto político moderno reconhecível é nos escritos do romancista e futurista britânico H.G. Wells. Em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, Wells publicou um livro intitulado The New World Order, no qual defendia a criação de um governo mundial que pudesse pôr fim aos conflitos nacionais e garantir a paz e o bem-estar universal. Para Wells, a nova ordem mundial era uma utopia desejável, não uma conspiração sinistra. Era o sonho liberal internacionalista de uma humanidade unificada pela razão e pela justiça. Este uso utópico do termo continuou por décadas após a Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas e outras instituições internacionais foram fundadas. A linguagem da ordem mundial nova ou renovada apareceu frequentemente nos discursos dos arquitetos do sistema internacional do pós-guerra. Era o vocabulário do internacionalismo liberal, não de nenhuma conspiração. O momento que provavelmente mais contribuiu para dar ao termo a sua ressonância conspiratória moderna foi um discurso do presidente americano George H.W. Bush, proferido em 11 de setembro de 1990, exatamente 11 anos antes dos ataques de 2001, algo que os conspiracionistas frequentemente apontam. Nesse discurso perante o Congresso, Bush falou da possibilidade de uma nova ordem mundial após o fim da Guerra Fria, uma era de nações mais livres, na qual uma ordem mais pacífica, mais próspera e mais segura pudesse florescer. Era uma linguagem claramente otimista, própria do momento histórico. O muro de Berlim acabara de cair,
A União Soviética estava a desmoronar-se e havia um sentimento genuíno de que o mundo estava à beira de uma nova era. Mas esse discurso e a repetição do termo em declarações posteriores de Bush foram interpretados pelos círculos conspiracionistas como confirmação das suas teorias. Se o presidente dos Estados Unidos falava abertamente de uma nova ordem mundial, não estaria ele, na verdade, a admitir a existência do plano que os Illuminati vinham executando há séculos? Esta leitura, que exige interpretar as palavras fora do seu contexto histórico, tornou-se, no entanto, um dos pilares do conspiracionismo moderno. É preciso mencionar também o Fórum Econômico Mundial, a Comissão Trilateral, o Grupo Bilderberg e outras organizações internacionais que se tornam regularmente objeto de teorias da conspiração. Estas organizações existem e são reais. São fóruns de discussão onde elites políticas, empresariais e financeiras se reúnem para trocar ideias e coordenar posições. As suas reuniões são geralmente privadas ou semi-privadas, o que naturalmente gera curiosidade e inquietação naqueles que acreditam que o que é decidido nessas salas afeta as suas vidas sem que tenham qualquer poder de influência. O salto cognitivo que a teoria da conspiração dá é transformar essas reuniões privadas em prova de uma coordenação oculta para o domínio total do mundo. O grupo Bilderberg, para dar um exemplo concreto, foi fundado em 1954 pelo político holandês Joseph Ratzinger e pelo príncipe Bernardo dos Países Baixos, com o objetivo de fortalecer as relações transatlânticas no contexto da Guerra Fria. As suas reuniões anuais reúnem líderes políticos, empresariais e acadêmicos da Europa e da América do Norte, num ambiente onde as conversas não são atribuídas publicamente a quem as profere, o que permite, segundo os seus organizadores, uma troca de ideias mais livre e franca. Esta confidencialidade, compreensível de certos pontos de vista, é também o elemento que mais alimenta as suspeitas sobre o que realmente se discute e decide nessas reuniões. O que os investigadores jornalísticos e acadêmicos que estudaram o Bilderberg de forma séria encontraram é, em geral, algo bastante mais prosaico do que uma conspiração para o domínio mundial. As conversas sobre política econômica e relações internacionais e as tendências tecnológicas mostram que os participantes têm interesses e pontos de vista próprios que nem sempre coincidem. Chegar a decisões em um grupo tão heterogêneo seria difícil, mesmo que esse fosse seu objetivo declarado, o que não significa que o poder e a influência que se acumulam naquela sala sejam irrelevantes, mas sim que a imagem de uma coordenação perfeita e onipotente não se sustenta diante das evidências disponíveis. Para entender bem o lugar dos Illuminati na história, ajuda a situá-los dentro de uma tradição mais ampla, a das sociedades secretas reais que existiram ao longo do tempo em diferentes culturas. As associações secretas são, na verdade, um fenômeno humano antiquíssimo e bastante universal, e sua existência responde a necessidades compreensíveis em um mundo onde certas ideias são perigosas de expressar abertamente. A estrutura secreta oferece proteção em um mundo onde o acesso ao poder e ao conhecimento é desigual. As redes privadas oferecem vantagens em um mundo onde a identidade comunitária busca formas de se expressar. Os rituais compartilhados criam coesão. Os pitagóricos da antiga Grécia formavam uma das primeiras comunidades intelectuais com características de sociedade secreta conhecidas na história ocidental. Seguiam os ensinamentos do matemático e filósofo Pitágoras, que morreu por volta do ano 495 a.C. Disse que os pitagóricos guardavam seus conhecimentos matemáticos e filosóficos com zelo, reservando-os para os iniciados, que haviam passado por um processo de formação gradual. Tinham normas de vida muito estritas, incluindo proibições alimentares como não comer favas, e mantinham seus descobrimentos matemáticos em segredo. Quando um de seus membros revelou ao mundo exterior a existência dos números irracionais,
a tradição conta que ele foi atirado ao mar. Embora seja difícil separar a história da lenda, neste relato os Templários são talvez a sociedade secreta mais famosa da história medieval. Embora chamá-los de sociedade secreta exija ressalvas, a Ordem do Templo foi fundada em 1119 em Jerusalém, após a Primeira Cruzada, como uma ordem de cavaleiros religiosos, cuja missão inicial era proteger os peregrinos que viajavam à Terra Santa. Mas com o tempo, eles se tornaram algo muito mais complexo. Uma organização militarmente poderosa, economicamente influente, com posses em toda a Europa e uma estrutura interna que gerava tanto admiração quanto suspeita. Em 1307, o rei Filipe IV de França, profundamente endividado com a ordem, ordenou a prisão em massa de todos os templários em seu território. As acusações foram de heresia, sodomia e práticas rituais sacrílegas, entre elas a famosa acusação de cuspir na cruz em suas cerimônias de iniciação. Muitos templários confessaram sob tortura, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay. Ele foi queimado na fogueira em 1314, em frente à Catedral de Notre-Dame de Paris, proclamando, segundo a tradição, a inocência da ordem até o fim. A dissolução violenta dos templários deixou uma pergunta que não encontrou resposta definitiva. O que aconteceu com o tesouro da ordem? Também semeou uma semente de mistério que durante séculos alimentou especulações sobre se os templários continuaram a existir de alguma forma na clandestinidade. Estas especulações fazem parte do substrato cultural sobre o qual foram posteriormente construídas muitas das lendas que rodeiam os Illuminati e a nova ordem mundial. Mas os Templários não são a única sociedade medieval que alimentou o imaginário conspiratório. Os Rosacruzes merecem também uma menção especial. No início do século XVII, 1614 e 1616, circularam pela Europa misteriosos manifestos que anunciavam a existência de uma fraternidade secreta chamada Ordem Rosa Cruz. Fundada, segundo o texto, por um lendário cavaleiro alemão chamado Christian Rosenkreuz, que teria vivido no século XV e teria adquirido conhecimentos esotéricos durante viagens pelo Oriente. Os manifestos causaram sensação nos círculos intelectuais europeus. A questão de saber se a Ordem Rosa Cruz era real ou uma elaborada ficção literária tem ocupado os historiadores durante 4 séculos. A conclusão mais aceite hoje é que os manifestos foram provavelmente obra de um círculo de intelectuais protestantes alemães, liderados pelo teólogo Johann Valentin Andreae, que utilizaram o formato da revelação esotérica para difundir ideias reformistas religiosas e filosóficas. Mas a semente da fraternidade secreta de sábios, que possuem conhecimento oculto e trabalham para transformar o mundo, ficou plantada e germinaria em direções muito distintas nos séculos seguintes. A maçonaria, que surge de forma reconhecível no início do século XVIII na Grã-Bretanha, a partir dos grêmios de construtores medievais, merece menção especial porque é a sociedade secreta com a qual os Illuminati tiveram contato real e com a qual são mais frequentemente confundidos. A maçonaria moderna não é historicamente uma organização conspiratória no sentido em que as teorias o sugerem. É uma fraternidade de orientação filosófica e moral que utiliza o simbolismo da construção arquitetônica para transmitir ensinamentos sobre virtude, conhecimento y fraternidad humana. Sin embargo, la masonería sí tuvo y tiene características que la hacen vulnerable a las interpretaciones conspirativas. Sus rituales son secretos para los no iniciados. Su organización en logias relativamente autónomas da lugar a versiones muy diversas en distintos países. Y entre sus miembros históricos se cuentan personajes tan influyentes que cualquier decisión política o cultural en la que estuvieran involucrados puede presentarse, si se quiere,
como parte de un plan masónico. Há um momento preciso em que os Illuminati passam de ser um objeto de teorias conspiratórias relativamente marginais a tornar-se um fenômeno cultural massivo. Omnipresente na música, no cinema, na televisão e, mais tarde, na internet, esse momento ocorre fundamentalmente nas últimas décadas do século XX e acelera exponencialmente com a chegada da era digital. Em 1975, o escritor e ativista americano Robert Anton Wilson, juntamente com Robert Shea, publicou a trilogia de romances conhecida como Illuminatus. Este projeto literário extraordinário era uma paródia louca e muito inteligente das teorias conspiratórias, que misturava elementos reais com inventados de forma deliberadamente confusa, criando uma narrativa que tornava impossível distinguir o verdadeiro do fictício. Wilson era um cético que admirava os filósofos iluministas e tinha um sentido de humor muito desenvolvido. A sua trilogia era, essencialmente, uma piada elaboradíssima sobre a credulidade humana e a tendência a ver padrões onde não existem. O problema, ou talvez a genialidade de Illuminatus, é que foi lida por muitos leitores não como uma paródia, mas como uma revelação. A riqueza dos seus detalhes, a profusão de referências reais e inventadas, o tom de knowing insider que Wilson adotava, tudo conspirava para criar em certos leitores a sensação de que o autor devia saber algo. As ideias do romance, embora nascidas do humor e do ceticismo, saíram das suas páginas e começaram a circular como se fossem verdades reveladas. A partir dos anos 90, os Illuminati começaram a aparecer na cultura popular de forma sistemática. Filmes, séries de televisão, videogames, quadrinhos, todos encontraram na iconografia iluminista um recurso narrativo fascinante. E com razão, há algo genuinamente dramático na ideia de uma sociedade secreta que opera nas sombras e manipula os cordelinhos do mundo. É um dispositivo narrativo poderoso, precisamente porque aborda medos e questões muito reais sobre o poder, a transparência e a autonomia individual. Mas foi a internet que transformou definitivamente a relação da cultura popular com os Illuminati. Nos fóruns e painéis de mensagens dos anos 90 e 2000, as teorias da conspiração encontraram pela primeira vez um espaço de difusão massiva e horizontal, onde podiam crescer sem os filtros que os meios tradicionais impunham. Qualquer pessoa podia publicar a sua análise dos símbolos no videoclipe de um artista famoso, apontar o gesto de um político como sinal da sua pertença à ordem, ou conectar eventos aparentemente desconexos numa narrativa coerente. O resultado foi uma proliferação extraordinária de variantes da teoria iluminista. Em algumas versões, os Illuminati são uma elite financeira que controla os bancos centrais do mundo. Noutras, são os criadores do sistema educativo moderno, concebido para manter as massas ignorantes e complacentes. Em algumas versões mais extravagantes, são uma raça de répteis que habitam corpos humanos, uma ideia que foi popularizada pelo escritor e orador britânico David Icke e que, nas suas piores derivações, adota formas que lembram muito diretamente os velhos preconceitos antissemitas. Um dos fenômenos culturais mais interessantes dos últimos anos é a forma como certos artistas têm brincado deliberadamente com a simbologia iluminista nos seus videoclipes e atuações. Beyoncé, Jay-Z, Madonna, Kanye West e muitos outros apareceram em contextos visuais com triângulos, olhos, pirâmides e outros elementos associados ao imaginário iluminista. A pergunta que sempre surge é se estes gestos são afirmações reais de pertença a alguma organização, declarações irônicas de conhecimento da cultura conspiratória ou simplesmente decisões estéticas dos seus diretores artísticos que sabem que esses símbolos geram conversa e tráfego na internet. Na maioria dos casos, a resposta mais provável é a terceira,
ou a segunda. Na cultura da atenção em que vivemos, o enigmático e o potencialmente escandaloso têm um valor de mercado enorme. Um videoclipe que gera milhares de vídeos de análise conspiratória no YouTube é um videoclipe que é visto milhões de vezes. Há uma economia da atenção que torna rentável o mistério e a ambiguidade, independentemente de haver por trás alguma verdade esotérica. Esta última observación merece detenerse un momento. Los historiadores y sociólogos que estudian las teorías conspirativas han señalado con preocupación las conexiones entre ciertas versiones. La teoría iluminista y los prejuicios antisemitas, la imagen del pequeño grupo de hombres poderosos que opera en la sombra para controlar las finanzas mundiales, tiene una historia oscura en la cultura occidental. Y cuando esa imagen se invoca sin las necesarias precauciones históricas, puede resultar en la reactivación de estereotipos muy peligrosos. No todos quienes creen en los Illuminati son antisemitas, ni mucho menos. Pero la estructura narrativa de ciertas versiones de la teoría comparte demasiado con esas tradiciones como para ignorar el problema. Para entender por qué las teorías sobre los Illuminati y el nuevo orden mundial son tan persistentes y atractivas, es necesario hacer una pausa y reflexionar sobre algo que los psicólogos han estudiado extensamente en las últimas décadas. Los mecanismos cognitivos y emocionales que hacen que los seres humanos encuentren las teorías conspirativas convincentes y reconfortantes. El primero de esos mecanismos es lo que los psicólogos llaman detección de agencia. Los seres humanos somos máquinas extraordinariamente sensibles a detectar intenciones y planes en los eventos que nos rodean. Esta sensibilidad tiene un valor evolutivo obvio. En un mundo donde los predadores y los rivales podían atacar en cualquier momento, percibir intenciones antes de que se manifestaran abiertamente podía ser la diferencia entre sobrevivir y morir. El problema es que esta misma sensibilidad nos hace propensas a ver intenciones y planes donde no los hay. Cuando algo malo nos ocurre, tendemos casi instintivamente a buscar a alguien que lo haya planeado. El segundo mecanismo es la necesidad de coherencia narrativa. Las mentes humanas no están diseñadas para procesar con comodidad el caos y la contingencia. Cuando los eventos del mundo carecen de una causa clara o de un responsable identificable, experimentamos una incomodidad que los psicólogos llaman ansiedad ante la incertidumbre. Las teorías conspirativas ofrecen algo muy valioso: un relato coherente donde los eventos más caóticos y perturbadores tienen una causa clara, un responsable identificable y un plan subyacente. Paradójicamente, creer que hay una élite malvada y todopoderosa controlando el mundo es, en cierto sentido, más tranquilizador que creer que el mundo es un sistema complejo y caótico, donde nadie tiene el control completo de nada. El tercer mecanismo es el sesgo de confirmación, uno de los más estudiados y documentados en la psicología cognitiva. Uma vez que adotamos uma crença, tendemos a procurar e a prestar atenção preferencialmente às evidências que a confirmam, enquanto ignoramos ou minimizamos as que a contradizem. No contexto das teorias da conspiração, isso cria um sistema praticamente fechado. Qualquer evento que pareça confirmar a teoria é evidência, e qualquer evento que pareça contradizê-la é evidência de que a conspiração é ainda mais profunda do que se pensava, pois os seus agentes estão ativamente a tentar despistá-la. Existem também fatores sociais e políticos que favorecem a adoção de teorias da conspiração. As investigações mostram que as pessoas que sentem que têm pouco controle sobre o seu ambiente, que se sentem marginalizadas pelas instituições estabelecidas ou que experimentaram situações de injustiça real, são mais propensas a adotar explicações conspiratórias. Isto não significa que as teorias da conspiração sejam exclusivas de grupos marginalizados.
nem que aqueles que as adotam estejam errados na sua percepção da injustiça. Significa simplesmente que a vulnerabilidade perante as narrativas conspiratórias aumenta em condições de incerteza e impotência. Um aspecto importante da psicologia do conspiracionismo é o que poderia ser chamado de prazer do conhecimento esotérico. Saber algo que a maioria não sabe, pertencer ao grupo daqueles que viram para além das aparências, ter a capacidade de ler nas entrelinhas e decifrar as mensagens ocultas que a elite deixa inadvertidamente. Tudo isto tem um apelo emocional real. O conhecimento conspiratório confere uma espécie de identidade, a do desperto, o que não se deixa enganar, o que vê a realidade por trás do teatro. No mundo onde muita gente se sente invisível e irrelevante, essa identidade pode ser extraordinariamente apelativa. O sociólogo americano Michael Barkun estudou extensivamente as culturas conspiratórias e propôs que uma das suas características centrais é o que ele chama de lógica do todo. Faz sentido no âmbito de uma teoria da conspiração suficientemente desenvolvida. Não há evento, por pequeno ou aparentemente trivial que seja, que não possa ser integrado na narrativa como confirmação da teoria. A morte acidental de um jornalista pode ser um assassinato encoberto. O atraso de um voo pode fazer parte de um plano. O design de uma nota pode esconder mensagens codificadas. Esta elasticidade interpretativa faz com que a teoria seja, em termos lógicos, praticamente infalsificável. Não existe nenhum evento possível que possa demonstrar definitivamente que a conspiração não existe, porque qualquer evento pode ser incorporado à narrativa. Tudo isto importa porque entender por que as pessoas acreditam nas teorias da conspiração é o primeiro passo para lhes responder com empatia, em vez de com condescendência. Em geral, aqueles que aderem a estas teorias não são simplesmente crédulos ou irracionais. São pessoas que estão a processar medos reais sobre o poder, a transparência e a justiça, usando as ferramentas cognitivas que todos os seres humanos partilhamos. A diferença está nas evidências que são usadas e na disposição para as rever. E é preciso dizê-lo também com clareza, que muitas teorias conspirativas específicas sean históricamente insostenibles, no significa que no existan conspiraciones reales. La historia está llena de ellas. Hay conspiraciones que se han descubierto y documentado. El encubrimiento de los peligros del tabaco por las tabacaleras durante décadas. Las operaciones secretas de servicios de inteligencia. Las colusiones entre empresas para fijar precios. Los abusos de poder encubiertos por instituciones que deberían proteger a los ciudadanos. La diferencia entre una conspiración real y una teoría conspirativa infundada no está en si hay secretos en el mundo, sino en la evidencia que se puede ofrecer para sostener la afirmación específica. Y así llegamos, lentamente, al final de este largo recorrido. Empezamos en un bosque cerca de Ingolstadt, con 5 hombres que fundaban una sociedad secreta, movidos por el sueño ilustrado de un mundo más racional y justo. Pasamos por las bibliotecas de los conspiracionistas del siglo XVIII, por los símbolos que emigraron de una tradición a otra, por los discursos políticos que fueron reinterpretados por los foros de Internet, donde las teorías se multiplicaron como reflejos en un espejo infinito. ¿Qué queda de todo esto cuando se posa la mirada con calma? Queda, en primer lugar, la historia real de Adam Weishaupt y sus Illuminati bávaros. Una historia de idealismo ilustrado, de estrategia organizativa, de conflictos internos y de una disolución relativamente rápida. Una historia interesante en sí misma, que no necesita ser inflada con conspiraciones universales para merecer nuestra atención. Queda también la historia del mito, una historia igualmente fascinante sobre cómo los seres humanos procesan el miedo, el cambio y la incertidumbre. Sobre cómo las narrativas viajan y mutan,
sobre cómo un pequeño grupo de filósofos bávaros del siglo XVIII se convirtió en el centro de una mitología global que abarca siglos y culturas. Hay algo casi poético en esa transformación, y queda quizás lo más importante. La pregunta que subyace a toda teoría conspirativa y que merece ser tomada en serio, aunque la respuesta conspirativa específica no lo sea. ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo se toman las grandes decisiones? ¿Qué sabemos de lo que se decide en las salas a las que no tenemos acceso? Estas preguntas son legítimas, merecen respuestas honestas y el esfuerzo del pensamiento crítico. Lo que la historia de los Illuminati nos enseña, con toda su riqueza y toda su complejidad, es que la verdad rara vez se parece a las versiones más simples y dramáticas que tendemos a preferir. El poder en el mundo real no está concentrado en una organización secreta que tira de todos los hilos con perfecta coordinación. Está distribuido, fragmentado, a veces organizado y otras veces caótico, siempre disputado. Eso puede ser más difícil de aceptar que la imagen de una élite omnipotente, pero es también más verdadero. Y hay algo extrañamente liberador en esa verdad. Si no hay un plan perfecto que controla todo, entonces el mundo es más abierto, más contingente, más moldeable de lo que la narrativa conspirativa sugiere. As coisas podem mudar, as pessoas podem fazer a diferença. O futuro não está escrito nas atas secretas de nenhuma sociedade oculta. Há uma antiga tradição em muitas culturas de se reunir no final do dia para contar histórias. É algo que os seres humanos fazem desde antes da escrita, desde que a única fonte de luz na escuridão era o fogo. As histórias que contavam nem sempre eram alegres. Havia também as sombrias, cheias de monstros, traições e poderes que ameaçavam a ordem do mundo. Mas o ato de contá-las juntos, de nomear o medo e dar-lhe forma, tinha algo de feitiço, como se dar palavras à escuridão fosse uma maneira de torná-la menos infinita, menos ameaçadora. Talvez seja isso que as teorias sobre os Illuminati sempre foram em parte, uma forma de nomear a escuridão, de dar forma à angústia diante do poder que não vemos e das decisões que não compreendemos. Uma história que, como todas as histórias humanas, revela muito sobre quem a conta e o tempo em que a conta. Esta noite, viajamos juntos por uma história longa e entrelaçada. Conhecemos um professor bárbaro que sonhava em reformar o mundo em segredo. Vimos como esse sonho foi dissolvido pelos reis e depois ressuscitado pelos medos de uma época conturbada. Vimos como os símbolos migram e mudam de significado. Entendemos um pouco mais sobre por que os seres humanos precisam de narrativas que ponham ordem no caos. E agora, a noite é ainda mais tarde, e a história chegou àquele ponto em que o fogo se reduz a brasas, e o silêncio é suave e completo. Não há mãos invisíveis que movam os fios desta noite, apenas o descanso que chega devagar, como sempre chega quando lhe damos espaço. Se houver mais histórias que você gostaria de ouvir, elas estarão aqui esperando. Histórias de outros mistérios, outras épocas, outros homens e mulheres que buscaram na escuridão ou que construíram algo que durará. Por enquanto, deixe o peso do dia se dissolver, que os pensamentos se tornem mais lentos e embaçados, como a fumaça que sobe na quietude da noite. Feche os olhos, se ainda não o fez, e deixe o descanso fazer o que sabe fazer de melhor. Histórias ao fogo lento, onde a história da humanidade é contada devagar, como um sussurro no final do dia.